Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aí, deixa o like para fortalecer, que hoje é sexta-feira, rapaziada. Ontem tivemos aí o fim do Campeonato Brasileiro, vou trazer todas as novidades para vocês. Mas antes, já sabe, se inscreve, deixa o like, vamos bater a meta aí de 55 mil inscritos. Ontem também tivemos o sorteio da camisa oficial do Coringão, então ó, já confere lá. Confere no Instagram do John, já segue, acompanhe os conteúdos para ficarem por dentro de todas as notícias do nosso Corinthians. Fechou, família? Editor, pode rodar a vinheta que, ó, arerê, viu? Ó, salve o Corinthians! Bom, o jogo de ontem entre Juventude e Corinthians, como que eu posso explicar? Ele valia muita coisa e ao mesmo tempo não valia nada. Vamos colocar assim. Por quê? Pro Grêmio, pro Juventude, pro Campeonato Brasileiro como um todo, certo? Para definição de quem seria rebaixado, era um jogo crucial, um jogo chave. Pro Corinthians, valia a disputa pela quarta colocação. Mas assim, o Corinthians não ficou em quarto, perdeu aí 1.600.000 reais. Mas na prática, não mudou. Não mudou pro Corinthians, certo? O Corinthians classificou para a chave da Libertadores, não joga para Libertadores, já vai direto para a chave da Libertadores, certo? Então a gente se mantém dessa forma. Tem diversos pontos que eu quero falar sobre esse jogo. Eu vou começar falando sobre a parte do Grêmio. Muitos torcedores do Grêmio criticando o Corinthians, falando que o Corinthians entregou, que isso e aquilo. Primeiro ponto. Se quiser fazer uma crítica, senhor torcedor do Grêmio, critiquem a arbitragem. Que a arbitragem no futebol brasileiro, eu não consigo nem mensurar o quão ridícula é, o quão fraco todos os árbitros. Todos não, né? Mas assim, bom, a grande maioria. Vou citar aqui os dois lances capitais da partida. Primeiro, o gol do Jô, um gol legítimo do Corinthians, e o juiz anulou. Segundo ele, o Jô empurrou o jogador do Juventude. E na própria transmissão o pessoal falou, não empurrou, não foi nada no lance, nada. Gol legítimo do Corinthians. Gol legítimo do Corinthians que a arbitragem anulou, baseado em nada. Tanto que na hora que sai o gol, o árbitro aponta pro meio campo. Gol. Aí passa um tempo, ele volta atrás. Ele não foi revisar lá no VAR. Por quê? Não é lance de interpretação? Se é lance de interpretação, não vale o que ele deu no campo? Por que não chamou ele para olhar o vídeo? Quem que anulou esse gol? Certo? São questões. E no segundo tempo, o lance do gol do Juventude, tá? Mais especificamente o lance do pênalti em si, a marcação do pênalti. Me explica como que o cara vai subir para cabecear com o braço para trás, colado. Como? Sobe igual um João Bobo. Não existe. Não existe. Tá? Pô, John, mas se ele abre o braço, abre margem para a interpretação do árbitro. Sim, abre se ele subisse aqui o braço. Se a bola tá vindo de lá para cá, ó, de lá para cá e pega no braço dele aqui. Não, a bola pegou no braço de frente. Se não pega no braço dele, ia pegar na barriga, do mesmo jeito. O braço dele tá na reta do corpo. O braço não tá aberto assim. O braço tá aberto pra frente. Não foi um chute na direção do gol que pegou no braço dele. O braço tá na reta do corpo. Na reta do corpo. Na reta do corpo. Como que o juiz me dá um pênalti desse? Como que o juiz me dá um pênalti desse? E aí, eu vi a câmera lateral do lance do gol do Juventude, o Cássio com uma vontade de defender o pênalti que não tá escrita, tá? Uma vontade que não tá escrita. Deu um passo pra frente já e desmanchou assim, ó. E que inclusive o Cássio foi o melhor em campo ontem, com a camisa do Corinthians. Tá? Antes que o pessoal já fala, você tá pegando o pé do cara, que o pênalti ele não tem culpa, realmente não tem culpa, mas assim, é mais raiva do torcedor do Grêmio, né? Mas o Cássio foi o melhor em campo ontem. O melhor em campo. Pô, o time do Corinthians, agora, beleza, falei sobre a arbitragem. Mas isso não justifica um time que só dá
um chute no gol, uma finalização contra o Juventude. Uma em 100 minutos, tá? Porque o árbitro já no segundo tempo deu 9 de acréscimo, mais o acréscimo do primeiro. 100 minutos de partida. Uma finalização, certo? Essa parte não tem o que culpar a arbitragem, não é fulano, é ciclano. É o Corinthians, é o Silvinho. É o trabalho do nosso treinador, que leva o William e Renato Augusto pra não colocar pra jogo. Por que levou? Dá férias pros caras. Libera. Pra que viajou? Me explica. Pra que seu camisa 10 e seu camisa 8 viajaram? Se você não colocou no jogo. Pô, John, eu vi um comentário desse nas redes. Pô, mas também o Silvinho tá poupando o William e o Renato pra não ter lesão. Poupando pra que jogo? Os caras só vão jogar na última semana de janeiro. Dia 26 ou 27, se eu não me engano. Ou 28. Poupando pra quê? Tá, e se ele realmente, vamos lá, se ele realmente estivesse poupando, ele não deixaria o Juliano até o fim da partida. Como que ele tá poupando se o Juliano voltou de lesão no último jogo, foi substituído, chega nesse jogo, joga 100 minutos, direto? Como que ele tá poupando? Qual a justificativa? Qual a lógica? Me mostra a linha de raciocínio. Não, a gente vai poupar William e Renato por esse motivo. E aí não tem por que levar os caras pra Caxias. E põe o Juliano 100 minutos. Um cara que tá voltando de lesão. Se alguém puder me explicar, por favor. E fora as substituições dele. Ele tirou o Gabriel e colocou o Adson. Jogou o Gabriel Pereira pra segundo volante, recuou do Queiroz. Deu, sei lá, 5, 10 minutos. Ele tira o Mosquito pra pôr o Rony e joga o Gabriel Pereira de novo pra atacante. Por quê? Por que o cara jogou 10 minutos de meio campo? Por que você já não tira o Gabriel, põe o Rony? Por que já não tira o Mosquito, põe o Adson? Já que, outra crítica que eu tenho, você não muda o seu esquema. É aquele. Aí ele colocou Mantuan no jogo, Vitinho, Rony, Adson, pra falar que ele deu oportunidade pra base. Agora, por que você não colocou o Mantuan antes? Nos outros jogos, que a gente falava, o Corinthians precisa de uma referência. Precisa de algum outro jogador, vamos testar. Não, aí coloca num jogo, pô. Silvinho, sinceramente, não dá mais, cara. Sinceramente, eu não tenho mais como explicar esse time do Corinthians que você montou, cara. Eu não consigo, sinceramente. Eu não consigo. Quero saber a avaliação do torcedor sobre a partida de ontem aí contra a equipe do Juventude, rapaziada. Bom, tivemos também após a partida uma cobrança aí da Gaviões da Fiel já nas redes sociais, assim que acabou o jogo. Fizeram a publicação da foto da torcida lá em Caxias, tá? Colocaram: estivemos presentes aqui em Caxias do Sul pela última rodada do Brasileirão de 2021. Agora, cadê o planejamento para 2022? Duílio, qual a explicação para a vontade de manter o estagiário Silvinho? É só isso que eu pergunto, cara. Qual a explicação? Qual o motivo? Me mostra. Pega e fala aqui, John, ó, o Silvinho melhorou nisso, fez isso. Não tem, cara. Não tem. Não tem. Não tem. Eu acho que foram 6 jogos fora de casa que ele não deu mais do que 2 chutes no gol do adversário. Que evolução é essa? Eu quero que ele me mostre. E principal, tá, Silvinho? Principal ponto que eu vou falar aqui agora. Você passou, faz 2, 3 meses que você tá com o mesmo discurso. Pô, mas ninguém imaginava o Corinthians no G4. Você conseguiu tirar o Corinthians do G4. Parabéns, viu, Silvinho? Pô, pega suas coisas e pode ir embora do Corinthians. Pelo amor de Deus, ajuda o torcedor, ajuda o clube que você fala que conhece tanto. Dá essa forcinha pra nós. Pelo amor de Deus. E a última informação sobre esse jogo, tá, rapaziada? Última informação. O Corinthians recebeu uma proposta de mala branca do Grêmio, tá? O Grêmio ia pagar um valor pro Corinthians vir aqui e vencer o Juventude. Um diretor do Grêmio viajou lá do Rio Grande do Sul, veio a São Paulo essa semana para tentar negociar e o Corinthians já recusou de bate-pronto, tá? Corinthians recusou e aí, segundo informações, o Fortaleza aceitou 3 milhões para vencer o Bahia, tá? A notícia foi até confirmada pelo Farid, que é um dos criadores de conteúdo aí do Grêmio, tá? Um cara que trabalha aí nas redes sociais falando do Grêmio.
confirmado. Ele falou, ó, o Grêmio foi para oferecer dinheiro pro Corinthians e foi atrás de um diretor do Corinthians. Recusaram a proposta. Então, como eu havia falado essa semana que poderia existir essa possibilidade, aconteceu, tá? A proposta do Grêmio e o Corinthians recusou. Quero saber a opinião de vocês sobre essa situação. Bom, agora sobre o mercado da bola, bastante novidade pra gente. O Corinthians já encaminhou a renovação de contrato do meio-campista Rony. Pô, pelo amor de Deus, finalmente a diretoria aprendeu. Sabe por quê? Porque o contrato do Rony acaba no fim de 2022. Então tem aqui o quê? Um ano ainda. Então a diretoria já sentou com o Rony, com o empresário, conversou, já acertou valores e tempo de contrato, se eu não me engano, já tá com tudo isso encaminhado, só faltam agora questões burocráticas. Eu não sei muito bem como funciona essa parte de contrato, mas eu sei que é um pouquinho demorado, tá? Primeiro não é do dia pra noite, não é numa reunião que eles conseguem já fechar essa renovação, mas a renovação do Rony tá bem encaminhada, até que enfim a diretoria aprendeu, hein, rapaziada? Quero saber se o Corinthians tá acertando nessa renovação do Rony. Pra mim, sem dúvida, tá? Merece até um aumentozinho de salário, é um jogador jovem, tal, tá com potencial. É isso, aumentozinho, tá? Não é pra também, já chutar o balde. Diferentemente do Cássio, que pra mim, apesar de ter jogado bem ontem, não merece um aumento salarial. Continuo com essa minha opinião e quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora jogadores de saída do Corinthians, tá? O Corinthians recebeu uma proposta de um clube da Coreia do Sul. O clube entrou em contato com o Corinthians. Não revelaram o nome desse clube, tá? Eles têm interesse no André Luiz, o atacante que atualmente está emprestado ao Atlético Goianiense. Zero destaque. Nem no Corinthians, nem no Atlético. E assim, ele já rodou no futebol asiático. Já jogou no futebol asiático. Tem mercado lá, o pessoal conhece. Só que esse clube ainda não definiu como que vai ser essa proposta. Se eles querem um empréstimo, se vai tentar contratar o jogador. Eles têm muito interesse no André Luiz. Se eu sou dirigente do Corinthians, se eu tô à frente dessa negociação, eu já faço o seguinte, ó. O preço dele é X. Vão querer? Porque pela avaliação aqui do mercado, o André Luiz vale 5 milhões e meio de reais. Já falo pros caras, ó, o preço dele é 6 milhões e meio. Vai querer? Eu quero. Já vou no Atlético Goianiense. Atlético, o jogador tá emprestado pra vocês, tá? Jogou essa temporada. Tem uma proposta de 6 milhões e meio. Vai cobrir a proposta? Vou, beleza. Então, paga e leva o cara. Não vou. Então, firmeza. Tô negociando o André Luiz com o futebol da Coreia do Sul. Já tem que ser assim, cara. Pega um dinheiro com esse André Luiz, guarda no caixa, já vai pagando algumas coisas. Esse jogador não vai render com a camisa do Corinthians. Com todo respeito, é um profissional e tudo mais, mas assim, pro Corinthians é dinheiro. Tem que negociar assim que chegar essa proposta. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Esse André Luiz tem algum futuro no Corinthians? Pra mim, não, rapaziada. Agora, mais um jogador que pode estar de saída é o volante Ederson, tá? Segundo informações da Rádio Itatiaia, que é um pessoal aí que acompanha bastante o futebol mineiro, tá? Acompanha de perto aí os setoristas e tudo mais do Atlético Mineiro. O Alan Franco, que é o volante do Galo, pode estar de saída depois da Copa do Brasil para o Charlotte FC dos Estados Unidos ou para o Fortaleza. Tá? O Alan Franco, o volante Alan Franco. E aí, o volante Alan Franco saindo, abre um espaço no elenco. E o alvo do Galo é o volante Ederson, tá? É o volante Ederson. Uma indicação até do Cuca e tudo mais. E aí, sobre as informações do Ederson pelo Corinthians. O Corinthians tem 65% dos direitos econômicos do atleta e o contrato até janeiro de 2025. Contrato bem longo. Tá? E lembrando que o Fortaleza tem prioridade na compra e que clubes da Inglaterra têm interesse no Ederson. Então, se eu sou o Corinthians, faço a mesma coisa que eu falei do André Luiz. Galo, você quer o Ederson? Beleza. Qual que é a sua proposta? Fortaleza, você tem prioridade. Você cobra essa proposta? Não. Vendo os clubes interessados lá da Europa. Tem essa proposta aqui. Alguém de vocês tem interesse no jogador e pode pagar a mais que isso?
eu posso, eu não posso, tal, já negocia. Pega o maior valor e negocia o atleta. O Corinthians não vai contar com o Ederson em 2022. É um jogador que tem muito mercado e a gente precisa de dinheiro. Tá? A gente poderia até discutir aqui se ele seria um jogador interessante no nosso elenco em 2022, mas pelo planejamento da diretoria, vão negociar o cara porque precisa de dinheiro, rapaziada. Essa é a realidade do clube e quero saber a opinião de vocês. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, sobre o Paulinho, fechado com o Corinthians, tá? O Paulinho já fechou. O que falta agora, como eu falo, questões burocráticas. Pô, abrir janela de transferências, fazer a parte da documentação, parte dos exames, e aí é só coisa simples, tá? Coisa que já... O grosso, tá? A parte mais difícil já foi acertada. Tempo de contrato, salário, tá tudo acertado. Paulinho será jogador do Corinthians em 2022, já tá aí nas redes sociais, postando coisas do Corinthians e tudo mais, sem ser explícito, mas já tá assim, mandando umas indiretas, coisas do Corinthians e tal. Então assim, é a contratação, a primeira, né, contratação do Corinthians para 2022. A diretoria agora trabalha nessa parte burocrática para já fazer o anúncio do Paulinho, tá? O primeiro ponto que a gente tinha era esperar acabar o Campeonato Brasileiro. Acabou ontem. Acabou ontem. Então, assim, agora é o momento das contratações. O Paulinho chegou a recusar propostas de 3 clubes da Europa, tá? O pessoal não revelou o nome desses clubes, mas será jogador do Corinthians. E aí, cara, eu quero entender o planejamento. Quero entender o planejamento do Corinthians para esse jogador. Quero entender. Porque a partir do momento que você contratou o Giuliano e já tem o Renato Augusto, só se mudar, como eu já falei até no vídeo de ontem, se mudar o treinador, jogar com 4 meio-campos, beleza. Só que aí o espaço lá na frente, quem que joga? William e Roger só? E se fechar com Talisca? Tá? Talisca segue a mesma situação que eu já falei. Aguarda a rescisão de contrato. Tá? Aguardando a rescisão. Se ele conseguir a rescisão lá com o clube da Arábia, beleza, o Corinthians já vai pra cima, grandes chances de fechar. Enquanto isso, a gente vai aguardando e comemora a contratação do Paulinho, tá? Pra mim é um excelente jogador, não tenho o que comentar, eu só queria entender exatamente esse planejamento para a contratação do volante. E aí, rapaziada, estão felizes com a contratação do volante Paulinho para a equipe do Corinthians? Comentem aí, por favor. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!